Olá, tudo bem com você? É um prazer estarmos aqui de volta. Eu sou o professor Edivaldo Oliveira, do canal Palavras Vivas, e depois de um bom tempo, desde o início da pandemia, que nós não temos mais gravado nenhum vídeo, estamos de volta novamente, principalmente com esse vídeo aqui da lição da Escola Sabatina, esse novo trimestre, ok? E que nós vamos juntos aí estudar a Palavra de Deus e pedir a Deus que nos ilumine, nos instrua naquilo que Ele quer de cada um de nós, tá? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, nos dote com o dom espiritual para que nós possamos falar de acordo com a palavra do nosso bom Deus, e não só falar, mas que possamos viver, e que o bom Deus abençoe você, te proteja, te guarde, e que você possa compreender o que será dito aqui nesta lição, neste programa, que a graça de Deus possa imbuir a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que bom, estamos de volta, né? E eu tenho certeza agora nós vamos seguir sempre em frente, não vamos parar mais, tá certo? Vamos juntos aí continuar estudando juntos a Palavra de Deus, não só a lição de Escola Sabatina, mas tem outros vídeos muito importantes, com temas bastante relevantes para os nossos dias hoje. É importante que você então curta aí o nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, convide as pessoas também para que possa estar também juntamente conosco aqui nesse canal, que vai ser uma bênção para todos nós. E eu já começo fazendo para você aí algumas perguntas, né? Por exemplo, o que a Bíblia ensina sobre as origens? Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? E que esperança foi dada a Adão e Eva depois que eles pecaram? A lição dessa semana, ela examina a criação, o que Deus primeiramente havia feito, e depois o que aconteceu com essa criação perfeita. E finalmente, a lição vai abordar o tema do trimestre: o que Deus está fazendo para corrigir as coisas. O relato bíblico da criação da humanidade é repleto de esperança, felicidade e perfeição. Cada dia da criação terminou com o pronunciamento divino de que isso era bom. O sexto dia da criação terminou com o pronunciamento divino de que tudo era muito bom. A razão é que, naquele dia, o Senhor havia criado seres humanos à sua imagem, algo que não havia feito com mais nada no relato de Gênesis. Não há argumentação elaborada para defender esse conceito. Em vez disso, o argumento é colocado de maneira simples e clara. Mas o que aconteceu? Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis 1:1, e mesmo em outros textos, o Senhor não tenta provar que Ele é o Criador, sem uma tentativa de justificá-lo, ou explicá-lo, ou prová-lo. Ou aceitamos pela fé, ou não aceitamos. E seja qual for a sua visão das origens, né, de como surgiu esse nosso planeta, como que ele foi criado, como surgiu o ser humano ou os animais, seja qual for a sua visão, tem que ser aceita pela fé, pela mesma razão que nós criacionistas temos. Nenhum de nós estava lá para ver o evento. A fé é a única maneira de aceitá-lo. Uma simples razão: nenhum de nós estava aqui para ver o processo da criação. É como o relato da história de um cientista, que a lição comenta, que está dando uma palestra, né, sobre as órbitas do planeta, dos planetas ao redor do Sol, e do Sol, né, ao redor que ele fazia na galáxia. De uma senhora que se levantou e disse que a Terra era um círculo, né, um círculo plano, que estava sustentado sobre o casco de uma tartaruga. E aí então o cientista perguntou: e essa tartaruga, ela está sustentada onde? Ela disse: em outra tartaruga.
E essa outra tartaruga que está sustentada aonde? Ela disse, em outra tartaruga. E antes do cientista fazer outra pergunta, ela falou, olha, poupe seu fôlego. Porque é a tartaruga do início ao fim. Essa era a fé da senhora. Parece cômico, mas é a realidade. Essa era a fé que ela tinha. A fé que ela tinha era que a Terra era um círculo plano que estava sustentado sobre várias tartarugas. A mesma coisa, o criacionista, ele crê que um design inteligente, um ser inteligente, criou todas as coisas, e esse ser inteligente nós acreditamos que é Deus. A pessoa que acredita no evolucionismo também precisa ter fé de que uma explosão, né, de uma explosão surgiu todas as coisas. É preciso ter fé. Agora, o que significa o fato de Deus ter nos criado à sua imagem? Em que sentido somos feitos à sua imagem? O Senhor fez outras coisas à sua imagem, além do ser humano? Embora tenhamos que falar de Deus na terminologia humana, não devemos nos esquecer que Ele é um ser espiritual. São João 4:24 diz que Deus é espírito, possuindo características divinas. A Bíblia enfatiza os aspectos espirituais e intelectuais de nossa mente. Podemos desenvolver esses dois aspectos, o espiritual e o intelectual. A singularidade da mente humana é o que torna possível o relacionamento com Deus, algo que o restante das criaturas terrestres parece incapaz de fazer. Tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus. Em sua criação, não há indício de inferioridade de um para com o outro. O próprio Deus criou os dois do mesmo material. O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, alguém que o ajudasse e lhe correspondesse, que estivesse em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele em amor e companheirismo. Deus não fez a mulher da cabeça do homem para que mandasse nele, para que fosse superior a ele. E também não fez dos pés para que o homem estivesse sobre a mulher, que mandasse na mulher. Mas fez de uma costela, do lado, talvez bem próximo ao coração, para que ela fosse uma companheira, para que fosse uma igual, para que os dois juntos trabalhassem. E quais foram as primeiras palavras ditas por Deus ao ser humano? Pelo menos conforme elas aparecem aqui nas Escrituras. Você lembra quais foram as palavras? Frutificai, multiplicai-vos, enchei, sujeitai e dominai. Deus também mostrou ao casal as plantas que eles podiam comer. Em resumo, de acordo com a Bíblia, as primeiras palavras de Deus para o homem e a mulher tratavam especificamente da interação e do relacionamento deles com o mundo físico. Além disso, com essas palavras, Deus deu os primeiros passos em direção a um relacionamento com a humanidade. Ele falou com o casal, deu-lhes ordens, disse-lhes o que deviam fazer. Também existia uma responsabilidade implícita nas palavras. Deus pediu que eles tivessem domínio sobre essa maravilhosa criação que Ele mesmo havia feito. Deus se dirigiu a Adão e Eva como seres inteligentes, que poderiam responder à sua bondade e entrar em comunhão com Ele. Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado de seu Pai e Criador. Ele provia tudo o que eles necessitavam. Sabe? Mas Deus colocou Adão e Eva em um teste, em uma prova. Sabe? E qual foi esse teste? Sabe, quando nós lemos Gênesis 2, 16 e 17, mostra-lhe qual foi o teste. E esse teste foi para que eles tivessem a oportunidade de exercitar o seu livre-arbítrio,
Deus não criou robôs que apertavam um botão e eles faziam aquilo que aquele comando exigia. Deus criou seres livres, seres pensantes, que pudessem ter a escolha. Né? O teste mostra que Deus os criou como seres livres e morais. Afinal, se eles não tivessem a oportunidade de desobedecer, por que o Senhor teria se dado ao trabalho de adverti-los inicialmente contra a desobediência? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Somente uma ordenança divina deveria ser mantida na mente. E era de não comer do fruto daquela árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano não precisava ser confundido por uma multiplicidade de questões. O futuro da humanidade estava centrado nessa proibição única. E parece que Deus estava dizendo para eles o seguinte: olha, se vocês estiverem dispostos a confirmar esse relacionamento comigo, porque me amam, eu serei seu Deus e vocês serão meus filhos. E vocês podem confirmar esse relacionamento e a confiança simplesmente obedecendo a esse mandamento específico de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Nosso relacionamento com Deus pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar sua vontade, que é o melhor para cada um de nós. Rejeitá-la é declarar independência dele. Indica que acreditamos que não precisamos dele. Essa escolha resulta no conhecimento do mal, que leva à alienação, solidão, frustração e, por fim, à morte. O Criador, assim como a Adão e Eva, faz um teste de lealdade e fé conosco também. E quais são os testes que enfrentamos todos os dias, já que não temos uma árvore do conhecimento do bem e do mal? O teste de Adão e Eva foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que a lei de Deus também, ela não funciona como um paralelo ao mandamento de Gênesis? Deus tinha explicado aos nossos primeiros pais, com certeza, de que um anjo havia se rebelado e que iria procurá-los para talvez levá-los para o lado dele. Sabe, Eva esperava que lhe aparecesse um anjo. E nós temos a tendência de crer nas pessoas que conhecemos e desconfiar daquelas que nós não conhecemos. Sabe, Eva teria desconfiado de um anjo. Além disso, qualquer ataque direto a Deus a teria deixado na defensiva. Agora, quais medidas então Satanás tomou para contornar as defesas naturais de Eva? E nós vemos aqui em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: olha, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Notem aqui, né, o que a serpente utilizou, né, para enganar Eva. É interessante que ela fala assim: não, você não deve comer de toda a árvore do jardim. Deus tinha de uma árvore. Então a serpente, né, usada pelo Satanás, né, colocou então todas as árvores. E Eva então falou: não, de toda a árvore nós podemos comer, mais da que está no meio do jardim. Deus diz para nós não comermos e nem tocar nela. Deus não tinha dito para não tocar, era só comer. Tocar no fruto não havia mal nenhum. O problema era comer do fruto. Veja que Eva colocou palavras que Deus não tinha dito. E essa foi a deixa da serpente. E vocês conhecem o relato.
O comentário bíblico adventista, no volume 1, na página 215, explica o seguinte em relação à desobediência de Adão e Eva. Diz assim, olha, cheia de possíveis infortúnios para a família humana, a escolha de Eva não envolvia necessariamente a raça na penalidade dessa transgressão. Por mais deplorável que fosse a transgressão, não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão na plena compreensão de uma ordem expressa de Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão. Com esse ato de desrespeito e flagrante transgressão ao mandamento, o relacionamento com Deus e a humanidade foi rompido. De uma comunhão aberta que desfrutavam com Deus, passaram a fugir temendo sua presença. Alienação e separação substituíram o companheirismo e a comunhão. O pecado apareceu e com ele resultados terríveis. A menos que algo fosse feito, a humanidade seguiria para a ruína eterna. Em seu desamparo, Adão e Eva obtiveram esperança por meio de uma promessa que transformaria sua existência, pois era dada e mantida por Deus. A promessa do Messias e da vitória, embora vagamente apresentada, afastou a escuridão que o pecado havia trazido. A palavra profética fala da hostilidade divinamente ordenada entre a serpente e a mulher, Gênesis 3,15, e entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Isso culmina com o surgimento do descendente representando a semente da mulher que golpearia mortalmente a cabeça de Satanás, enquanto este só seria capaz de machucar o calcanhar do Messias. Deus perguntou: onde você está? Deus sabia onde eles estavam. Em vez de condenar, ele atraiu os culpados de volta a ele. As primeiras palavras de Deus ao ser humano caído vieram com a esperança de sua graça e misericórdia. Deus nos chama à sua graça hoje também. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Naquele fatídico dia, houve uma morte no jardim, pois o Senhor fez túnicas de pele para Adão e Eva. É verdade, naquele dia houve morte. Gênesis 3:21 fala claramente sobre isso, que Deus fez túnica de pele para Adão e Eva. Naquele dia, Deus apresentou para eles o plano da redenção. E o plano era que o próprio Senhor viria a este mundo para morrer pelo pecado de Adão e Eva. Eu acredito que no início, Adão e Eva, talvez eles não queriam isso, porque o Senhor não tinha nada a ver com aquilo. Deus, então, mostra para ele ali o que devia ser feito. Eles deveriam matar um animal, um cordeirinho, porque senão eles teriam que morrer. Um substituto tomaria o lugar deles. Mas pegar um animal que não tinha nada a ver com o erro deles. Então Deus diz, olha, a sentença era, se vocês comerem do fruto, vocês teriam que morrer. Então vocês morrem. Eles não queriam morrer. Então Deus diz, mata o cordeiro. Mas o cordeiro não fez nada. Então vocês morrem. Mas nós não queremos morrer. Mata o cordeiro. E Adão e Eva, com muito custo, talvez tiveram que matar aquele animal que não tinha nada a ver com a culpa, com o erro deles. Mas com a morte daquele animal, estava simbolizando que um dia o Messias viria para salvar a raça caída. Naquele dia houve uma morte. Deus nos criou à sua imagem para que tivéssemos comunhão amorosa com Ele. Embora a entrada do pecado tenha destruído a união original, Deus procura restaurar esse relacionamento por meio do plano da redenção. Como criaturas dependentes, a vida assume verdadeiro significado e clareza somente quando nos unimos ao Criador. Hoje, você e eu
não precisamos morrer, porque o Cordeiro de Deus veio e morreu em nosso lugar, cumprindo a promessa que o próprio Deus no jardim deu para os nossos primeiros pais. Você e eu precisamos aceitar esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por cada um de nós. Que o bom Deus abençoe você e a sua vida, e que hoje você aceite como os nossos pais aceitaram. Que você e eu possamos aceitar o sacrifício que Cristo Jesus, o nosso Deus, fez por cada um de nós. Que o bom Deus te abençoe, que Ele te guarde, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Fique na paz, fique com Deus.